Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este encontro semanal que temos aqui, especialmente no Instagram do Freud Estupefato, no YouTube do SEI de Campinas e também ao vivo aqui no Café Dialógico, localizado no Espaço Marco do Vale, o SEI de Campinas, que está localizado na rua Doutor Quirino, 1856, no centro da cidade de Campinas. E sempre faço estas localizações, pois é exatamente onde nós estamos, e também um convite para quem quiser um dia conhecer aqui o Espaço Marco do Vale, para quem quiser inclusive um dia conhecer aqui ao vivo as nossas lives, estão todos convidados e convidadas a participarem também aqui do espaço que é aberto ao público. Hoje está tendo aqui, inclusive, que eu não postei no Stories, mas hoje continua tendo a exposição que eu já tinha mostrado, né, do Travessias, que são quadros bem interessantes, muito bonitos. Tem ali uma gama de imagens possíveis ali para se admirar e refletir a respeito delas. Então é uma exposição de arte de pinturas. São pinturas aí do artista Jaci Macari, se não me engano o nome dele. Então faço esse convite para quem quiser. Está inclusive já na entrada do Café Dialógico, já há a exposição aqui. E também, como sempre faço, na semana passada inclusive foi bem interessante, porque o livro que eu apresentei aí das novidades, não tão novidades, né, mas uns relançamentos que a Vozes anda fazendo. O livro da semana passada foi o Édipo e Variações, que agora está sendo editado pela Vozes. Deixa eu ver quem está chegando aqui conosco. A Gleide, boa noite, Gleide, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui entrando falar conosco. O pessoal já está entrando. A Tatiana Morels, boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda. Tatiana está sempre conosco nas lives. E reitero, quem está chegando, mas a Ana Carolina, muito boa noite, Ana, sejam todas bem-vindas, todos e todas, né? Mas agora a maioria que está dando boa noite aqui são as mulheres. E, pessoal, agora, olha que interessante e lindo, né? Hoje eu vim trazer uma obra, né, que reúne aqui alguns ensaios, comentários, algumas, como é que fala? Alguns seminários, né, alguns trechos ali de apresentações que o Jung fez durante a vida dele. Inclusive ele é um livro ilustrado, ele tem várias ilustrações aqui dentro, tem várias e várias, inclusive elas estão bem no meio do livro, com cores diferenciadas. Este livro que é interessantíssimo, ali ele explora esta imagem tão basilar e central dentro da psicologia analítica, que é mandala. Então, olha a recomendação linda, olha a capa desse livro aqui, ó, não sei se dá para ver, mas olha que coisa maravilhosa, capa dura, ó. É uma edição hiper bem feita da editora Vozes, como sempre, né? A editora Vozes costuma caprichar muito nos seus livros. E agora um lançamento sobre uma temática específica, né? Inclusive vai falar sobre individuação, né? Para quem já conhece um pouco da psicologia analítica, vai saber que esse tema vai estar presente e muito presente nesta obra aqui, Mandala, Imagens do Inconsciente, né? Então, aqui o Jung, ele capta, né, para quem já conhece um pouco da obra do Jung, ele entende que a mandala é uma imagem do inconsciente que fala sobre a questão do self, né, a questão ali de um arquétipo da integração, um arquétipo que vai fazer uma reunião e tudo mais, mas tem alguns pontos interessantes aqui, vendo arquetipicamente também, que aqui, olha o que é interessante da mandala também, né? Deixa eu só mostrar um pouquinho dessas imagens aqui, quer ver? Eu vou abrir uma imagem aqui de mandala.
Tem imagens muito interessantes aqui, não sei se vai dar para ver, aqui no meio do livro. Essa mandala aqui meio um óvulo, né? Que aqui ela parece que está sendo inseminada por uma cobra. Olha que ideia interessante aqui. Parece que, claro, estou só falando o que parece aqui, né? Eu acabei de abrir para ver. E aqui parece um processo de mitose, meiose, que eu não vou lembrar agora biologicamente qual que é a diferença de um e outro, porque eu sei que um é uma questão de reprodução. E a cobrinha aqui fora. Então aqui, esses desenhos aqui como, digamos assim, nucleares. São mandalas, são imagens nucleares. Então formam núcleos, formam tipos de interioridades também. E essas interioridades, como dá para ver aqui, está na própria capa do livro, elas têm tons. Né? É uma interioridade cromada, né? Cromatizada, ou também em contrastes. Né? A própria interioridade tem seus contrastes, tem seus próprios tons, que de alguma forma eles se relacionam. Então este livro aqui é a recomendação da vez dos lançamentos da editora Vozes, que sempre está aí caprichando muito. Que vamos aqui combinar, né, pessoal? Não é puxando o saco da Vozes, não, mas o capricho que eles têm para diversos livros, e principalmente os do Jung, o livro vermelho, os livros negros, para quem conhece, para quem já tem os livros, sabe que a Vozes, ela pega e faz uma edição que, claro, tem um preço ali elevado, né, desses dois livros que eu comentei, porém, eles seguem fielmente, e são livros de realmente estudos, pois eles estão ali pegando, o que chama aquele negócio? Escaneados, né? Tem escaneados as páginas reais que foram escritas e desenhadas pelo próprio Jung. Ali, até a própria folha diferenciada, até a própria edição, o tamanho. Uma curiosidade, né, dos livros negros do Jung é que são 7. E o 7º livro, ele é maior. Aí você pergunta, por que ele é maior? Porque o livro, o 7º que o Jung escreveu, os livros negros, era daquele tamanho. Então eles respeitam até isso, até o tamanho dos livros. É muito interessante. Então vale a pena para quem quiser ali estudar com mais afinco agora, então, as imagens da mandala. Fica aí esta dica. E bom, começamos a nossa live fazendo essas apresentações e vamos prosseguir, né? Eu só vou também fazer um outro... Ai, travou aqui, aí voltou. Só vou fazer também um outro parênteses, porque teve uma caixinha, uma das caixinhas últimas que eu abri, e ali havia uma sugestão de nós fazermos novamente um Cine Devaneios. Eu já estou vendo isso, vou até ver qual seria um filme ali interessante para a gente ver, porque eu já até lancei alguns filmes que seriam mais interessantes, tiveram votações, mas eu vou fazer ele mês que vem. Eu estou pensando, por enquanto, em fazermos um Cine Devaneios por ano. Pode ser que eu aumente um pouco mais, que a gente fez sobre o After Sun. É um filme maravilhoso para quem quiser assistir e também ver os comentários que nós fizemos. Tem a live gravada tanto no Instagram quanto no YouTube do SEI e também do Freud Estupefato. No YouTube do Freud Estupefato tem ali o After Sun. Aqui a Vanessa Lima. O filme Pobres Criaturas seria ótimo. É uma ótima sugestão, viu, Vanessa? Uma ótima sugestão ali para conversarmos, inclusive, sobre até a perspectiva da ânima ou da alma. É interessantíssimo esse filme. Então, se for de interesse a todo mundo, a gente pode sim fazer. Então, posso lançar mais uma enquete aí. Lançar alguns outros filmes. E deixa eu ver mais. Então a gente pode ver isso. O pessoal está animado para o Cine Devaneios. Então mês que vem vai ter, tá, pessoal? Que eu acho, pela minha memória, que nós fizemos o último Cine Devaneios por volta aí também desta data aí
no ano passado. Não vou lembrar exatamente se foi julho, agosto, enfim, eu sei que foi por volta dessas datas aí. Mas, por enquanto, nós estamos agora fazendo uma outra toada aqui nos Devaneios do Café e pegando alguns temas mais contemporâneos, mais atuais, para discutirmos, né? A gente passou vários e vários devaneios ali falando sobre várias perspectivas de alma, de literatura, de mitologia e tudo mais. E agora nós estamos nos aproximando, né? A gente agora que criou uma linguagem aqui dentro dos nossos programas, fomos criando juntos. Agora estamos pegando temas mais contemporâneos, mais atuais. E hoje eu tinha programado para fazer uma live, né? Até era para ter um convidado, mas ele não apareceu, mas vou falar com ele novamente. Até porque a gente não tinha conversado de direito, né? Nesses tempos aí para a gente voltar aqui a fazer a live. Mas nós vamos continuar então fazendo esses temas contemporâneos. Então a minha sugestão é o quê? Um tema bastante contemporâneo, bastante polêmico e bastante importante para debatermos. E eu pensei no quê? Surgiu, não só numa das caixinhas que eu abri, mas em diversos lugares, diversos comentários, surgiu até mesmo no meu trabalho, dentro da clínica, uma temática que tem se tornado bastante discutida, bastante criticada também, enfim, mas uma temática bastante importante, que é o quê? A temática do terapia por inteligência artificial. E aí, eu vi até no Threads diversos comentários ali sobre pessoas, até psicólogos, falam, fulano indica terapia por inteligência artificial, né? Como é que a pessoa pode indicar isso e tal? Então, a nossa intenção aqui com os devaneios, inclusive, não é falar simplesmente que isso deve ou não acontecer, isso é certo ou errado, mas é provocar uma reflexão, como em todos os devaneios que nós fazemos aqui, é provocar uma reflexão. E por que provocar uma reflexão? Pois a reflexão é um despertar da alma. E quando provocamos uma reflexão, como nós saímos do nosso lugar de costumeiro, nosso lugar cotidiano, a gente começa a repensar sobre as coisas. E talvez até o aparecimento dessa temática de fazer terapia por inteligência artificial seja uma temática a ser repensada. Repensarmos o estilo, a forma como nós estamos ali fazendo psicoterapia ou análise, qual o nome que se queira dar. E a minha proposta é a seguinte, nos aprofundarmos um pouco neste tema. Como? Eu trouxe aqui um livro que o próprio título dele, eu já trouxe esse livro uma vez, mas esse livro será agora trazido para esta reflexão mais contemporânea. Então, eu pensei em fazer algumas leituras comentadas deste livro aqui, que é um livro chamado 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior. E esse livro aqui, até se eu não me engano, quer ver? Ele foi lançado, cadê aqui a data dele? Em 95. Aqui ele foi lançado em 95. Agora eu acho que ele foi lançado em 95 no Brasil. Agora, quando ele foi lançado ele mesmo, quer ver, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que em 92. Copyright de 92. Então ele é um livro dos anos 90 mesmo. Então, ele aqui é uma reflexão que se iniciou nos anos 90. E nos anos 90, ali já tinha se completado 100 anos que a psicoterapia havia sido inventada. Claro que ela havia sido inventada
como uma proposta de trabalho, como uma proposta de profissão. Pois aí a gente poderia colocar que diversos autores, até mesmo inclusive gregos, né, eles têm ali uma posição psicoterapêutica. O próprio Heráclito, por exemplo, quando ele é bastante citado, ele é considerado ali tendo um pensamento psicológico. Então é nesse sentido, a psicologia ela tem o seu núcleo dentro da mitologia, dentro do pensamento mítico, e aí ela vai se instaurando como uma profissão ali com o advento de Sigmund Freud, né? Sigmund Freud, ele não é o pai da psicologia, mas ele é o pai da psicologia clínica, do que a gente chama não só da psicanálise, mas da própria psicologia clínica. A clínica nasce com Freud, por diversos fatores, tal, que eu não vou me adentrar nisso. E este livro, ele causa uma reflexão. Eu acho que esse livro a gente pode tentar aqui fazer uma atualização das temáticas que ele traz. Eu queria falar muito do ano dele por conta disso, porque ele vai trazer temáticas atuais no ano em que ele foi lançado, em que ele foi escrito. Mas nós podemos refletir sobre as nossas temáticas atuais. A gente pode aqui imaginar... a temática da terapia feita por IA, o que ela traz em relação a repensarmos a maneira como nós imaginamos o mundo. Então, primeiramente, eu queria fazer algumas leituras, ainda só fazendo-as mesmo, para a gente aqui provocar uma reflexão juntos. E aí a gente vai conversando um pouco, né? Não sei quanto tempo nós vamos ter para isso, mas a intenção ali é a gente fazer uma outra live sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que dá para se aprofundar, claro que nos parâmetros aqui do nosso tempo e do nosso programa, mas é um tema importante para quem nós refletimos. Eu acho interessante como este livro aqui ele começa. O Michael Ventura, ele é um personagem fictício. O Hillman é como se fosse o alter ego literato dele. E ele vai conversar com esse alter ego ali, olhando e fazendo críticas em relação à própria posição em que a psicologia como ciência e profissão se colocam. E ele vai iniciar o quê? Né? Eles estão lá, tá bonitinho, eles estão olhando ali. Ele dá um início aqui, eu vou dar uma pulada nesse início, e já partir para o diálogo que é proposto, já que o início do diálogo que este livro propõe, que é bem interessante. Ele vai dizer aqui ele vai fazer esse intercâmbio entre o James Hillman e o Michael Ventura. O James Hillman ele começa dizendo o seguinte aqui no livro: já se vão 100 anos de análise e as pessoas estão cada vez mais sensíveis e o mundo cada vez pior. Talvez seja a hora de encararmos isso de frente. Ainda localizamos a psique dentro da pele. Você entra para localizá-la. Examina seus sentimentos, seus sonhos, que só a você pertence. Ou suas inter-relações, o intrapsíquico, entre a sua psique e a minha. Estende-se um pouco aos sistemas familiares e ao ambiente de trabalho, mas a psique, a alma, ainda permanece só dentro das pessoas e entre elas. Constantemente trabalhamos nossas relações, nossos sentimentos e nossas reflexões. Mas observe quanta coisa fica então de fora. O que sobra é um mundo deteriorado. Por que a terapia não percebe isso? Por que a psicoterapia trabalha somente dentro da alma? Dentro, entre aspas. Quando ela remove a alma do mundo e não reconhece que está também inserida nele, não pode mais fazer seu trabalho. As casas estão doentes, as instituições estão doentes, o sistema bancário está doente, as escolas, as ruas. A doença está aqui fora.
A alma, sabe, é sempre redescoberta pela patologia. No século XIX, não se falava em psique até aparecer Freud e descobrir a psicopatologia. Agora já se diz que nossos móveis são feitos de algo que está nos envenenando, que os fornos de micro-ondas liberam raios perigosos. O mundo tornou-se tóxico. Olha que interessante, aqui é o Hillman inaugurando aqui as relações tóxicas com o mundo. Essa terminologia que utilizamos hoje de uma forma tão usual. Michael Ventura. O mar está doente. Não podemos comer os peixes. Hillman. O mundo está cheio de sintomas. Não estaríamos começando a reconhecer aquilo que costumava chamar de animismo? O mundo está vivo, meu Deus. E isso provoca alguns efeitos em nós. Tenho que me livrar dessas latas de aerosol. Tenho que me livrar desses móveis feitos de aldeído fórmico. Tenho que ficar atento a isto e aquilo outro. Há muita patologia no mundo e por isso estamos começando a tratá-lo com mais respeito. Ventura. É como se, por termos negado o espírito das coisas, este espírito ofendido voltasse para se vingar. Como se, por negarmos a alma das coisas, por dizermos como Descartes, vocês não têm alma, ela se voltasse contra nós e dissesse: olhem aqui minha alma, imbecil. Vou fazer meu primeiro comentário, meu primeiro parênteses, e depois continuar um pouco, porque tem algumas partes e alguns trechos interessantes que o Hillman diz aqui. Mas olha que interessante, aqui ele está dizendo que então uma preocupação exacerbada em um tipo de visão muito subjetiva, né, o que a gente chamaria de subjetivismo. O subjetivismo ele vai ficando cego, ficando à parte, colocando a alma à parte do mundo com o qual ela se relaciona. Ela passa, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: vamos pegar um tema que nós pegamos na live anterior. A minha casa, o meu trabalho está ruim, então eu preciso ir ao terapeuta para saber como eu preciso melhorar. Vem exatamente esta ideia da melhora, do improvement, né? De você ali dar um salto qualitativo e quantitativo melhor, mais progressivo, em relação ao quê? A ideia de que nós temos todas essas ideias, tá, pessoal? Ninguém se escapa dela, não. Todos nós estamos contaminados com essas ideias. E a ideia de que os lugares com o qual eu interajo e pertenço, se alguma coisa está ruim nesse lugar, está dizendo mais sobre mim do que o lugar. E o Hillman está dizendo, isso é uma loucura, isso é uma imbecilidade. Até ele usa esse termo aqui. É uma imbecilidade. Em qual sentido? Em qual aspecto? Eu estou negando que as coisas que estão ao meu redor estão me entregando a sua própria alma. Ou seja, pegando um pouco agora do tema que nós estamos trazendo aqui, a gente pode estar dizendo o seguinte: claro, agora aqui é só um pinga-fogo, aqui é só para uma provocação, mas será que o advento de uma ideia dizendo, bom, vou fazer terapia com o ChatGPT ou com uma inteligência artificial aí, qualquer ela que seja, será que aquilo não é dizer o seguinte: olha, aquilo que eu consigo, aquilo que eu encontro dentro de uma relação com o outro, dentro de uma psicoterapia, eu encontro de uma forma muito mais prática, rápida e usual aqui no ChatGPT, então aqui eu consigo receber isso melhor? Ou seja, qual que é a crítica que está envolvida aqui? Uma psicoterapia
que se propõe a dar respostas mais adequadas, mais eficazes, será que isso realmente é uma psicoterapia? Num sentido de tratar a psique? No sentido de escutar a psique? Porque se isso for uma terapia, tem alguma coisa que me entrega isso mais rápido e melhor. E convenhamos, de uma certa maneira, sim, tirando alguns pormenores, vamos colocar nesse sentido, o ChatGPT ele é criado com dados que são fornecidos a ele, ou seja, ele vai compilar esses dados, ele vai pegar algumas fontes e ele vai usar essas fontes para dar uma resposta. Ou seja, provavelmente vai ter muitas coisas ali muito interessantes que ele vai estar dizendo. É como se ele estivesse dizendo, bom, se você quer uma resposta pronta, tem aqui, ó. Uma máquina vai conseguir fazer muito melhor que você te dar uma resposta pronta. E aí a gente entra numa posição crítica. Dar respostas prontas é conversar com a alma? Não sei. Esse é o primeiro ponto, eu não sei. Eu não sei que trabalho está sendo proposto para a alma hoje. O trabalho de dar respostas, de melhorar alguns mecanismos e tudo mais, será que ele é possível? Porque o que se está se buscando dentro de uma terapia em relação ao ChatGPT não é a relação. O primeiro ponto é talvez se distanciar de uma relação, porque talvez, né, isso também vai uma crítica, aquela posição que tanto também o Hillman ele criticou no Código do Ser, né, que é um livro que vai ser agora lançado, que chama Código da Alma, que é o seguinte: a neutralidade é um delírio. A ideia de neutralidade dentro da psicoterapia traz que ali eu fico numa relação extremamente exacerbada só comigo mesmo. Mas que tipo de mudanças, ou sei lá se isso ocorre mudanças, isso proporciona? Será que é possível? Enfim, comentários à parte aqui, é realmente só para algumas provocações mesmo, tá? Comentários, que ótimo. Por favor, pessoal, comentem, senão eu vou achar que eu estou falando aqui com um monte de perfil que fica subindo aqui. Vanessa, além da escuta ausente do sentido particular, o ChatGPT dará respostas que sejam condizentes, mas da maneira generalizada. Sim, mas um ponto também, Vanessa, é que besteira ele não fala. Pode fazer um teste, ele não vai falar besteira. Ele vai dar uma resposta geral, sim. Ele vai dar o que o sujeito está procurando. Ele não vai contradizê-lo. Ele vai sempre apoiar o cara, sei lá qual que é a questão que ele tiver, mas vai estar sempre fazendo um reforçozinho. Claro que isso está mudando também. Eu vi uma pesquisa que isso também está mudando, né, do chat não ser tão puxa-saco assim. Mas a cerne da coisa é a seguinte. De novo, o que então nós estamos... Qual que é o trabalho de um psicoterapeuta? O que é uma psicoterapia? Eu não vou dizer o que define, mas o que caracteriza então uma terapia para a psique? Eu acho que isso é o que traz a questão do ChatGPT, que ela coloca a gente a repensar esse fator. Opa, vamos colocar essas ideias assim: nunca mais, faça terapia tal e nunca mais você vai se relacionar com uma pessoa, sei lá, narcisista. É um tema bem, ainda está na moda, geralmente muda as modas aí. Uma pessoa tóxica, vamos trocar aí, uma pessoa tóxica. Faça terapia com fulano e você deixa de ter relacionamentos tóxicos. Tá, esse é um tipo de terapia, mas a questão é que tipo de troca isso está havendo? Que tipo de troca no sentido de conteúdos? Se eu só estou recebendo conteúdo de alguém que sabe mais do que eu, o chat está falando, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso rapidinho. Dá aí uns 5, 10 segundos para mim, dependendo da máquina que você tiver, pau, tá aí, a resposta está pronta. Então é para refletir que a gente está fazendo aqui.
Tatiana Morels. Sim, isso é reflexo provavelmente desse imediatismo, da necessidade de ter respostas em situações rápidas, que é o que se estão buscando. Sim, ou seja, se a proposta, digamos assim, é fazer uma psicoterapia breve, eu nem sei mais como é que anda, mas há 10 anos atrás esse termo estava muito na moda. O termo psicoterapia breve era para fazer o quê? Para você pegar ali uma temática de um sintoma, né? Sei lá qual que era o nome do negócio, e você pegar aquilo e o mais breve possível você fazer com que aquela pessoa desse respostas eficazes. A palavra-chave era a eficácia. Eficácia adaptativa, inclusive. Ou seja, dentro do meu contexto social, cultural, econômico, eu tenho que me adaptar. Ou, se não me adaptar, sair dele. Mas qual que é o grande X da questão aí no caso? Não é refletir sobre isso. É resolver algo sobre isso. Então, essa palavrinha resolução, dá uma resposta, é aquilo que até o próprio Sófocles já viu isso há muito tempo lá no Édipo. Você mata a questão, você mata a esfinge. Ao matar a esfinge, você não percebe mais aquilo que está adoecendo a polis. O que o Hillman vai trazer depois aqui um pouco dentro dessa reflexão desse livro é o seguinte: a psique está na polis. Se eu estou negando a polis, se eu estou negando a sociedade, se eu estou negando os fatores que conduzem e que interferem no sujeito dentro de uma sociedade, eu estou negando a alma. Eu estou negando aquilo que faz com que eu me movimente, com que eu me anime, com que eu falo, puxa, isso daqui dá gosto de viver. Eu estou perdendo o gosto de viver. Quanto mais respostas prontas a gente vai ver, esse imediatismo que aí que você citou, Tatiana, mais a gente vai se maquinalizando. Se a questão é adaptar, uma máquina sabe fazer isso muito bem. Uma máquina, o imaginário sobre a máquina é que ela se adapta muito bem às mudanças. Tanto é que a máquina está sempre se alimentando, né? Vamos ver, o pessoal ali da maioria que trabalha com TI, que trabalha com esse negócio de programação e tal, geralmente é o pessoal mais novo, porque eles são mais rápidos, eles pensam rápido. É o que a máquina está sugerindo. É muito interessante se a gente for se aprofundar nesse tema. Ele se alimenta da novidade. A máquina está querendo pegar o novo para si. Pega e adapta, é rápido. O processo é muito rápido. Já pegou, já adaptou. E vai trocando. Vai sempre precisando de se alimentar de carne nova. Vamos colocar assim. Aqui, a Vanessa. Levinas é um autor, Vanessa? Eu não conheço aqui agora. Também pode contribuir com essa relação de interpelação com o outro. Interessante, eu não conheço este autor ou autora, viu, Vanessa? Se puder falar um pouco melhor sobre, para a gente refletir, acho muito bacana. Tatiana Morels. Em relação aos profissionais da área, isso também não seria reflexo dessa falta de clareza sobre o que é a profissão? Muito ainda pensam que os psicólogos dão conselhos. Nesse sentido, o chat poderia fazer esse papel de conselheiro. Sim, o chat faz. Mas eu acho que o interessante é que o advento agora da evolução da inteligência artificial faz o quê? Uma crítica. Essa crítica que eu estou fazendo aqui, ela não é nova, tá? Ela já é antiga pra caramba, tal, mas aí ficava aquela briguinha idiota de visão ali de... porque o seu trabalho demora não sei quanto tempo, que o meu eu faço em 3 meses, no máximo. Porque o seu fala de profundidade, mas o meu aqui trata melhor tal tipo de patologia. Agora o chat está falando assim, bom, isso é psicoterapia? Você quer uma resposta? Uma resposta condizente, baseada, com dados, com base em alguma coisa que é de fruto de estudos aí e tudo mais, eu te dou. Eu acho rapidinho para você a resposta. Você não precisa ficar pesquisando muito.
Não tem mais aquele negócio de ficar navegando no cielo, buscar artigo, ficar lendo artigo de 30, 40 páginas. Acabou. Já resumo para você. Se vocês querem resposta, eu dou na hora. E de novo, eu acho que aí é um ponto. Porque se a gente for para esse lado, então, de que isso, então, é um advento de uma nova forma de se fazer psicoterapia, a psicoterapia vai ficar obsoleta. Em pouco tempo, talvez. Ou até talvez a psicoterapia ela comece a ficar mais restrita, entre aspas, eu vou colocar esse termo entre aspas, porque ela não vai restringir, mas ela vai se tornar interessante para quem quiser um trabalho mais artesanal. Um trabalho ali de realmente criar uma relação, fazer com as mãos, manipular. Manipular o quê? A psique. As ideias, e manipulá-las no sentido de vamos colocá-las em mão para sentir essas ideias. É uma metáfora de colocar aquilo num lugar de toque. Toque nas coisas. Enquanto você quer uma resposta muito pronta, talvez você esteja tentando se distanciar daquilo que está tentando te tocar. Quando o Hillman ele fala um monte de vezes que o Freud ele descobriu a psicopatologia como um campo que abre para entendermos o que é psíquico, abre a alma. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que me toca, aquilo que me invade, vamos colocar também nesse sentido, tem algo importante a dizer sobre mim que eu desconheço, eu comumente desconheço, eu conscientemente desconheço. Então eu vou precisar do quê? De uma narrativa outra. Eu vou precisar entender, ou melhor, eu vou precisar pelo menos ficar curioso em quem é este outro. Seja ele o que for e quem for. Por aí vai. Comentários. Morfeu dormir com... agora vem bastante comentário, assim que é bom. E olha que eu tinha programado para ler pelo menos mais uns 2, 3 trechos aqui. A gente vai ter que deixar para a próxima live, mas assim que é bom. Devaneio bom é devaneio que causa ali, que cutuca ali para a gente repensar as coisas. Morfeu dormir com alma. A máquina não tem subjetividade. Por mais que emule respostas, não vai desenvolver a experiência do sentido, de sentir o mundo, de humano para humano. A relação é diferente. Somos feitos de arquitetura comum. Sim, a máquina ela exclui essa angústia de lidar com os fatores humanos, né? A máquina, ela, na verdade, eu não sei se ela não tem subjetivismo, mas ela talvez vai realçar o meu subjetivismo. Ela vai colocar numa tonalidade maior esse subjetivismo. Ou seja, ela vai dizer, isso aí, continue pensando desse jeito, é isso aí mesmo, você aí está numa relação tal, é isso aí mesmo, você é um coitado, tal. Ela vai reforçar. A gente conseguiria colocar esse lugar ali, que a máquina, quando ela dá uma resposta, eu acho que talvez quem é da psicologia comportamental entenda isso muito melhor do que eu, mas uma resposta, ela corrobora com aquilo que eu já tenho. Ela não vai trazer algo diferente. Ela pode concordar ou discordar. Isso não é a questão. Mas a resposta, se eu estou fazendo uma pergunta e essa pergunta tem uma resposta, então quer dizer que a pergunta ali é o centro da coisa. Agora, se essa pergunta ela é possível também de ser questionada, ou como diria o Dark, você aprendeu a questionar com quem que te ensinou a questionar? Então ali a gente começa a fazer o quê? Um movimento de opa! Será que até mesmo a maneira cuja qual nós fazemos perguntas não seja viciantes? Será que as minhas perguntas estão sempre em busca de uma causa? Porque a questão ali de uma resposta, ela está buscando uma causa. Ela está buscando relações causais, muitas vezes. Ou relações, digamos assim, deveramente muito funcionais, que são as perguntas do como. Como isso funciona? Como isso veio parar aqui? Ao invés de perguntar o que é isso, que aí é uma pergunta mais qualitativa.
Mas enfim, cabe também esse comentário aí, viu, Morfeu dormir com alma. A Vanessa, a partir do encontro com o outro, dessa afecção, somos interpelados pelo... Ai, escureceu alguma coisa aqui, peraí. Ai, escureceu para mim, não sei porquê. Aqui, somos interpelados pelo rosto desse outro. Interessante, deixa eu ver isso aqui. E isso só pode acontecer quando adentramos o locus do infinito, que cabe à alteridade, renegando a falsa noção de homogeneidade. Sim, eu acho que entendi o seu comentário, viu, Vanessa? O que acaba acontecendo é bem isso mesmo. E o Riemann, ele fala bem sobre isso. Que é a questão do quê? Quando eu estou em relação com o outro, seja qual outro esse for, eu começo a perceber a cara daquilo que me faz sofrer, entrar em êxtase, ficar com sono. Eu estou citando diversos deuses aí agora, inclusive, né? Para quem conhece mitologia, porque a própria atividade mítica, ela personificava, ou seja, Dionísio era um deusinho que via lá, tal, ficava pelado, a maioria dos deuses ficava pelado, mas tinha lá, tal, e bebia alguma coisa, tinha uma outra deusa que ela aparecia não sei aonde. Então, esse movimento de personificação é um movimento de alteridade, sim. Por quê? Porque eu estou percebendo quantos diversos outros habitam, não só em mim, não só dentro de mim, mas no mundo. Onde aparece Afrodite no mundo? Num shopping center. Um lugar no mundo dela hoje, no nosso mundo que renega a beleza, que trata ela como se fosse um subterfúgio de economia, de decoração e de consumo, vira um shopping center. Ela virou um shopping center. Onde está Dionísio hoje? A gente pode fazer essas perguntas, né, para o mundo. A gente pergunta para o mundo. E aí a gente começa a perceber, tá, mas isso daqui não é meio doentio? Você entra num shopping aí você fala, mas como é que é essa relação aqui? Então você vai vendo como é que... Cara, estou só colocando algumas perguntas aí, né, para refletir. Não estou dizendo que exatamente é ou não é, tá? Mas é para exatamente perceber, bom, aonde estão as coisas animadas no mundo? Porque aí, talvez eu comece a perceber que, opa, será que a minha relação com Afrodite, ou a minha relação com a beleza, por exemplo, como eu citei aqui, não está muito capitalizada, não está muito consumível, eu não estou querendo consumir as coisas? Ao invés de usufruí-las, ao invés de admirá-las? Usufruir, eu estou pensando muito nesse sentido de gosto mesmo, tá? No sentido mais de sabor agora. O sabor também tem uma beleza. Também traz beleza aí no caso. Não à toa que a beleza ela é sempre equiparável à questão do fruto. O encantamento do fruto, né? O doce fruto, por aí vai. Envenenado pela cobra, por aí também. Aqui a Vanessa. É essa troca humana que permite esse reconhecimento. Sim, concordo. Até porque, quando a gente está ali buscando uma resposta num chat GPT, que pode evoluir para outra coisa, pode evoluir para um ser humano, para um robô, pode evoluir para um robô que tem a textura muito parecida com o ser humano, pode evoluir para quase um humano ali com um chip ali tudo mais tal. Mas aí é que tá, aí também a gente vai fazendo outras coisas. Então o que coloca as relações humanas? O que define então as relações humanas? Quais são as características de uma relação humana? Que a gente pode pensar sobre isso também, porque agora tem o advento aqui aquelas bonecas sexuais ali, né, que faz ali, que é muito parecida com um humano, e aí a pessoa casa com uma boneca, a pessoa convive com uma boneca. É quase como se fosse uma loucura. Sim, mas eu acho que aí talvez seja uma crítica do próprio Dionísio, se a gente for colocar esse Deus regente ali, de olha, vocês querem uma relação apenas com aquilo que vocês gostam, então tá um boneco aí. Perfeito, maravilhoso, tem toque, tem textura, tem tudo, só não tem um humano.
O humano não está ali. Tem tudo o que você quer, menos o humano. Eu não sei para onde isso vai levar, onde isso leva. Mas a crítica exatamente nossa, o Hillman ele coloca aqui, não só o Hillman, tá? Até a Marina Colasanti, que a gente já fez uma live sobre ela fala sobre isso. Nós estamos com uma relação precária demais com o mundo. E se eu estou com uma relação precária demais com o mundo, eu também estou com uma relação precária demais comigo mesmo. Eu estou matando as minhas diversidades em mim. Eu estou tratando elas como subterfúgios, como desculpas, como defesas, como monstruosidades e por aí vai. Mais comentários? Temos sim. Elaine Cardoso. Essa vida multitarefa, cheia de informações, deixa o outro exausto. Acho que isso atrapalha nosso foco. Interessante, se a gente for pegar ali a imagem ou a fantasia como um foco, o foco é a fantasia, o foco de uma análise, seja ela qual for, né, de uma psicanálise é a fantasia. A partir do momento em que esta outra fantasia, exacerbada talvez, ou muito como é que eu poderia dizer? Difundida coletivamente, que é de você ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa multitarefa, uma pessoa que sabe tudo, está sempre muito informado e tudo mais. É uma reflexão interessante se a gente não perde o foco da alma, se não há espaço para exatamente o que a gente colocou ali, para uma coisa outra aparecer. Se eu sempre tenho que ficar preenchendo o vazio, eu vou entender esse vazio como algo tóxico. Sempre que acontecer um espaço que ele não está preenchido por atividades, por afazeres, por tarefas, eu vou entender que eu estou num lugar tóxico. Ou seja, olha o que está dizendo aqui, a gente vai olhar para o mundo, olha para as cidades. Aqui Campinas, por exemplo, vou fazer uma crítica a Campinas também. Aqui deu um boom, que todo o espaço que está acontecendo aqui, está nascendo um prédio, e um colado no outro. Só numa avenida aqui perto já tem uns 9 em construção. Numa avenida que já estava superpovoada. Já tem 9, e tem uns prédios enormes ali. Não sei nem para que é. Mas a crítica é no seguinte sentido: o lugar do vazio no mundo não está sendo mais tolerado. O lugar de espaço, de abertura no mundo, a gente está fazendo ocupações. Não lares. Ocupações, é diferente. Estamos ocupando esses espaços. Por que eu falo de ocupações? Porque isso cabe à crítica em relação a como nós também estamos lidando com o fazer interioridades, casas. A gente está hoje numa época em que as casas não estão sendo nem mais construídas com cozinha. Quiçá talvez até quarto daqui a pouco. Tem já lugares que talvez nem tenham. Lugares a gente vê lá em países da Ásia, por exemplo, que ali a superpopulação está muito grande. Os espaços no mundo estão sendo perdidos. Daqui dá para construir alguma coisa, dá para construir alguma outra coisa. Essa ideia de construir sempre alguma coisa está retirando o espaço da alma. Dela aparecer e ela fazer o que ela se propõe a fazer ali, no espaço dela. Estamos fazendo ocupações, não casas. Aqui, Gu Castelo Branco. A IA não pode promover a contra-transferência. Não pode. Acho que ela não... ela não pode promover o fator humano, né? A contra-transferência, ela é um pano para manga em relação à análise, porque ali o outro, né? Quando há uma contra-transferência, é muito interessante quando há uma contra-transferência, quando ela, inclusive, ela pode ser percebida.
ela pode ser um fator a ser trazido, que é no seguinte: opa, talvez eu esteja atendendo a um pedido que nem foi feito, mas está sempre vigente aqui, está sempre sendo colocado por debaixo da porta, por debaixo dos panos, não está tão visível. Ele vai aparecer numa outra linguagem, e sim, essa linguagem a máquina ela não sabe ler, ela não tem esse atributo que nós chamamos de inconsciente, essa qualidade que chamamos de inconsciente. Aqui estamos vendo aqui que é o Castelo Branco. Se a contra-transferência é a relação do analista com a transferência do paciente, uma análise é impossível na IA. Uma análise que, obviamente, aqui a gente está falando, que leva em consideração a ideia de inconsciente, tá, do Castelo? A gente colocou aqui algumas psicoterapias ou terapias que essa questão de inconsciente aí é historinha para boi dormir, tá? Não leva isso aí a sério, não, tal. Tem coisa mais importante, tem resposta, tal. E tem sim, tá, pessoal? Isso é uma crítica, porque já está sendo utilizada a IA também para favorecer psicoterapeutas que lidam com essas respostas também. Que faz livrinho, que escreve livrinho por IA, e por aí vai. Eu estou pegando numa questão aí polêmica mesmo hoje. Tatiana Morels, a questão é que quem utiliza a ferramenta é leigo sobre essas nuances. E hoje a máquina, se bem programada, vai em direção ao que ela busca, dependendo dos comandos utilizados. Sim, exato. A partir do momento em que nós estamos numa sociedade que busca por respostas cada vez mais assertivas, eficazes e prontas, esse tipo de relação que nós estamos dizendo aqui sobre conhecer alguém que eu sou e eu não sei, é historinha para pôr e dormir. Isso daí é porcaria, isso daí não, isso daí é invenção sua, coisa da sua cabeça. Quanto isso pode ser prejudicial, ainda não sabemos. Realmente nós não sabemos ainda, nem sei, né? Mas a cultura está mudando. E eu acho muito interessante pegar esse fator da inteligência artificial para a gente pegar exatamente esse tipo de crítica. Ela é extremamente válida. O que define uma psicoterapia? O que caracteriza? A gente tem agora um realçamento dessa possibilidade de fazer essa crítica. Aqui, comentários terminaram e terminou com eles a nossa live também. Hoje eu fiz só um parênteses. E que ótimo, tá, pessoal? Eu vou reiterar aqui que eu gosto bastante dessa troca. Não gosto de conversar com o ChatGPT. Sendo bem sincero. Não é minha área, não. E essa troca que nós temos aqui, ela é muito mais interessante. Muito, muito mais interessante mesmo. Só um último comentário, então, da Elaine, né? Elaine Cardoso. Esse espaço vazio que insisto preencher com multitarefa, eu posso associá-lo com o que o Winnicott afirma sobre o espaço transicional, que é a abertura para o pensamento. Sim, eu conheço... Eu não sou winnicottiano, tá, Elaine? Mas o Winnicott, pelo que eu compreendo, ele coloca ali, né, a questão do transicional como sendo, inclusive, o lugar, o espaço que vai se criando ali a tal da simbolização, é quando nós nos tornamos psíquicos. Sem esse espaço de transição, de, né, tirar a cobertinha para que o afeto da cobertinha esteja comigo, é óbvio que ele não vai aparecer. Não é mágico, ele precisa de uma relação. O Winnicott, né, ele é o psicanalista da relação, ele está sempre fazendo uma relação, ele é um vozinho querido, vamos colocar assim. Quem conheceu o Winnicott fala que ele era uma pessoa bastante querida mesmo, porque ele colocava que a psique estava na relação. A relação, né, e o interessante é que o Winnicott, ele... vendo ali as crianças brincarem e tudo mais, ele entendia que o mundo era animado, que o carrinho, que o brinquedinho, ele tem alma, e ele vai achar a alma dele em quem tem alma, quem tem interesse ali por mexer nele. Mexa comigo que eu mexo contigo. É assim que aparece a alma, numa relação. Tatiana Morels, ótima reflexão. Geralmente somos levados ao certo e errado,
E essa reflexão é mais do que bem-vinda. Porque o certo e errado fica nesse papinho toda hora binário. A gente ficar no papinho binário, a gente fica ali só acendendo e apagando luz. A gente não vê contrastes. Né? E já até pegando de novo o livro do Jung aqui, aqui é um livro de contrastes. O self, ou si mesmo, o que você for querer colocar de nome aí, é feito de contrastes, é feito de diferenças. E nem sei, tá? Agora eu vou fazer uma criticazinha para o Jung. Eu nem sei se elas se integram. Eu vou mais pela outra ideia do Jung, que eu acho que elas se diferem. Diferem no seguinte sentido: elas têm núcleos próprios. Ela tem sua própria casinha. Elas não têm que ficar se adaptando na minha casinha. Porque talvez, exatamente essa ideia de que as coisas têm que se adaptar à minha casinha, coloca todas as coisas num lugar de ocupação. E eu coloco no lugar de ocupação do ocupado, não morado, não concentrado, mas ocupado. Olha a diferença disso. Ocupado é como se aquele espaço ali agora é meu e ninguém mexe. Eu estou ocupado. É o que está dizendo a porta do banheiro. Tem a gente aqui, ninguém entra. Reflexões. Né? Fiz aqui algumas reflexões, algumas provocações para esses temas atuais, que é o que nós estamos agora nesta nova toada aqui nos devaneios, né? Falando sobre temas mais atuais. Muitíssimo obrigado a todos e a todas, principalmente a todas, né? Porque a maioria aqui majoritariamente foi mulher. Tivemos aí sim a presença masculina, né? Mas eu sou muito grato, inclusive por essas trocas que nós temos aqui, por tantas reflexões importantes que nós criamos juntos. Pessoal, domingo tem devaneios de domingo, temos ali o último capítulo da Extração da Prata, para quem está acompanhando. E por hoje nós encerramos aqui a nossa reflexão. A gente continua na semana que vem com alguns outros trechos comentados. E no mês que vem nós também iremos começar a fazer o nosso segundo devaneios, né, do Cine Devaneios. Vamos pensar juntos aí num filme. Eu acatei bastante a ideia da Vanessa de fazer uma dos Pobres Criaturas. É um filmaço para se pensar sobre isso. E aqui é Morfeu, Dormir com Alma. Baita live, abraço. Eu que agradeço, viu, Morfeu? E nós terminamos por aqui. Muitíssimo obrigado, pessoal, e até a semana que vem para quem acompanha a gente, e até domingo para quem acompanha os devaneios de domingo. Tchau, tchau.